É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos agora apresentando o apêndice número 3 deste trimestre. Os irmãos já sabem que o portal Escola Dominical, quando tem um tema da Escola Bíblica Dominical e algum assunto correlato envolvido com um tema que não foi tratado diretamente pelo comentarista, nós damos estes complementos aos irmãos, para que os irmãos possam estudar este apêndice ou junto com a lição da Escola Bíblica Dominical, ou então em outra reunião, num culto de ensino, num culto de doutrina, para que os irmãos tenham totalmente este tema esgotado. Neste trimestre, que é o primeiro trimestre de 2013, nós estamos finalizando este trimestre e estudando Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. E nós resolvemos fazer este apêndice, juntamente com a última lição, porque ao lado de Elias e de Eliseu, esses dois gigantes espirituais, nós também queremos estudar uma figura, um personagem secundário, mas que merece ser estudado. É Geazi, o moço do profeta Eliseu. O nosso apêndice tem como título Geazi, o fracasso de um ministério no combate à apostasia. Escolhemos como textuário 2 versículos. Então, nós não gostamos muito de colocar 2 versículos como textuário, mas é oportuno. O nosso textuário está em 2 Reis, capítulo 5, versículos 26 e 27. Porém, ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Através de Elias e através de Eliseu, nós aprendemos como devemos agir, como devemos viver em dias de apostasia para ganhar o povo de Deus, para arrebatar as almas que estão sendo enganadas pelo diabo, para vencermos o desvio espiritual. Elias e Eliseu nos mostram que é possível servir a Deus, mesmo em dias de apostasia. Mesmo quando o amor de quase todos se esfria, é possível nós servirmos a Deus e ainda termos um ministério de poder, não só com palavra, mas com sinais e maravilhas. Com Elias e Eliseu, nós aprendemos como devemos agir para termos um ministério de poder. Mas é por isso que nós fizemos esse apêndice, porque a Bíblia também nos ensina o que nós não podemos fazer. Geazi, o título que nós colocamos, é o exemplo de alguém que fracassa no combate à apostasia. É alguém que apostata da fé, sendo chamado por Deus para servir a Deus, para cerrar fileiras no exército da vitória contra a apostasia. Estas pessoas fracassam. E Geazi é um exemplo dos dias de Elias e de Eliseu, mais propriamente nos dias de Eliseu. Geazi, ele fracassou. Ele, ao invés de combater a apostasia do lado do profeta, ele acabou ele mesmo se apostatando da fé. E é por isso que nós fizemos este estudo, para que nós não caiamos no erro de Geazi. A revista nos ensina, o trimestre nos ensina o que devemos fazer
com Elias e Eliseu. E agora nós vamos ver o que nós não podemos fazer. Porque muitos Geazis, infelizmente, existem nos nossos dias. Irmãos, Geazi, ele era um moço do profeta Eliseu. Era um costume. Era um costume que o profeta tivesse um servo mais próximo, que a Bíblia chama de moço. Em outras traduções falam servo. Alguém que era mais chegado do profeta. Alguém que ficava lado a lado com o profeta. Alguém que aprendia bem de perto com o profeta. A Bíblia diz que Elias tinha um moço. Que a Bíblia não diz qual era o nome dele. A Bíblia só diz que quando Elias entrou em depressão, ele deixou o moço. Esse moço, ele é mencionado pela primeira vez lá em 1 Reis, capítulo 18. Versículo 43. A Bíblia diz assim: e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Então esse moço é aquele que ficava olhando o céu, né? Enquanto Elias estava orando para ver se chovia, ele olhava se o céu, se aparecia alguma coisa no céu. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, o que aconteceu? Capítulo 19, versículo 3. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então esse primeiro moço de Elias, que a Bíblia não dá o nome, ele foi deixado por Elias ali, em Berseba, lá em Judá. Quando Elias vai ao Monte Horebe, tem aquele encontro com Deus, Deus muda o moço. O que ele diz? Capítulo 19, versículo 16. Parte final. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aí Elias saiu do Monte Horebe, foi até Abel-Meolá e pegou Eliseu. O Eliseu passou a ser o moço de Elias. É o novo moço de Elias. E ele começou como moço. Ele já não começou como profeta não, irmãos. Ele começou como moço. As coisas têm que começar. Hoje tem gente que tem chamada de Deus e já quer ser pastor presidente. Tem que começar como moço, como servo, como aprendiz, como discípulo. Os apóstolos começaram como discípulos de Jesus. Eliseu era o moço. Era assim que ele era conhecido. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele era um moço, era aquele que despejava água para Elias lavar a mão, para tomar banho. Ele era o moço do profeta. Foi assim que Eliseu começou. Eliseu começou como moço de Elias. Elias foi para o céu. Eliseu virou profeta. Agora que ele era um profeta, ele precisava de um moço. E quem era o moço? É aí que aparece a nossa personagem de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Então Eliseu tinha um moço, que era o Geazi. Agora, olha, irmãos, a importância do Geazi. E isso é importante no nosso estudo aqui. A Bíblia diz que Geazi é mencionado 10 vezes na Bíblia pelo nome. O primeiro
moço de Elias, o nome dele não é mencionado. Eliseu, o nome dele é mencionado. Geazi também é mencionado. A Bíblia menciona Geazi 10 vezes. Isso nos permite dizer o quê, irmãos? Nos permite dizer que Geazi não era um moço qualquer. Ele estava sendo preparado por Eliseu. Quem sabe, até para suceder Eliseu. Quem sabe, para chefiar as escolas dos profetas. Geazi era de uma importância muito grande, porque o seu nome é mencionado na Bíblia. Assim como Eliseu foi mencionado. O primeiro moço de Elias, que não teve futuro, o nome dele não é mencionado. Mas Eliseu é mencionado. E Geazi também é mencionado. E é interessante, irmãos, que quando a gente vai ver o que quer dizer o nome Geazi, existe uma discussão entre os estudiosos. 3 significados dão para o nome Geazi. Um significado diz que Geazi quer dizer vale da visão. O outro significado diz que Geazi quer dizer diminuidor. E o último significado diz que Geazi quer dizer negador. E é interessante, irmãos, que esses 3 significados mostram 3 fases da vida de Geazi. E nós vamos estudar aqui as 10 vezes que Geazi é mencionado na Bíblia. Ele é mencionado em 4 situações. Ele é mencionado 10 vezes, mas em 4 situações. Existem 4 episódios mencionando a vida de Geazi. No primeiro episódio, ele aparece como um homem de visão. Ele é o vale da visão. No segundo episódio, a gente vê que a visão dele diminui. Ele é o diminuidor. No terceiro episódio, a gente vê que Geazi perdeu a visão. Ele nega a sua condição de filho de profeta. Ele é um negador. E o quarto episódio é um episódio um tanto quanto obscuro, e nós vamos falar sobre ele. Então, nesse pequeno estudo, nós vamos mostrar Geazi as 4 situações que a Bíblia lhe mostra. Na primeira situação, como um homem de visão. Na segunda situação, como alguém que teve a visão diminuída. Na terceira situação, como alguém que teve a visão espiritual perdida, negada. E nós vamos saber por que ele, de um homem de visão, passou a ser um cego espiritual. Para que nós não cometamos o mesmo erro de Geazi. A primeira vez que Geazi aparece na Bíblia, nós vimos aqui, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 12, quando ele estava na casa, no quarto que Eliseu tinha na casa da sunamita. Os irmãos se lembram? Nós estudamos na lição de número 10, aliás, número 11, quando falamos sobre os milagres de Eliseu, que Eliseu passava pela cidade de Sunem, certamente naquele rodízio que ele fazia das escolas dos profetas, e aquela mulher viu que ele era um santo homem de Deus, e convenceu seu marido a construir um quartinho para o profeta, para que quando o profeta passasse por lá, ele se hospedasse. E nós já vimos também que Eliseu era um homem muito caridoso, era um homem que tinha compaixão, que queria fazer bem às pessoas. E ele então, quando chegou naquele quarto, um dia, ele, querendo retribuir aquela bondade daquela mulher, manda que Geazi, é a primeira vez que Geazi aparece na Bíblia, chamasse aquela mulher. Geazi vai lá e chama aquela mulher. A mulher vem ao encontro do profeta e diz para o profeta: olha, o que o senhor quer? E o profeta diz para ela: olha, o senhor tem me feito tão bem, o senhor precisa de alguma coisa? Precisa que eu interceda pela senhora junto ao rei, junto ao chefe do exército? Eu quero retribuir o bem que a senhora
tem me feito aqui com esse quartinho? E a sunamita, mostrando que era uma pessoa desinteressada, que não ajudava as pessoas com segundas intenções, ela simplesmente diz para o profeta: não, eu não preciso, eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso de nada, agradeço. Ah, se fosse nos dias de hoje, tinha gente que já ia querer pagar a fatura, né? Já ia ter gente querendo ter uma vantagem, mas não. Aquela mulher era uma mulher de Deus, tinha um amor desinteressado. Eu não quero nada, e ela saiu. Quando ela saiu, o profeta ficou indignado. Ele falou: mas eu queria ajudar essa mulher, mas o que eu vou fazer? Ela não quer nada. Aí entra o Geazi na história. O Geazi vira para o profeta e diz: olha, profeta, eu vou dar uma opinião aqui, dar um pitaco aí, né? Ela não tem filhos. O marido dela já é velho. E não ter filhos em Israel naquele tempo era uma maldição. A Bíblia não diz que ela era estéril. Mas ela não tinha filhos. E certamente a posição dela na sociedade era ruim por ela não ter filhos, ser casada e não ter filhos. Ela carregava um peso nas costas. Ela era mal vista pelas pessoas. Havia muitos comentários contra ela. E Geazi percebeu isso. Ela não quer nada, mas ela sofre com esse peso, com essa situação, com este opróbrio, com este vitupério. E tem mais, profeta. O marido dela é velho. Com certeza vai morrer primeiro do que ela. E ela vai ficar viúva, sem ter quem a ampare, porque ela não tem filho. Geazi mostra aqui, irmãos, uma visão. Mostra que ele é um homem de visão. Ele estava no mesmo espírito de Eliseu. Eliseu queria fazer um bem para aquela mulher. Não sabia o que podia fazer. Ele tinha compaixão por aquela mulher. E Geazi se colocou no lugar daquela mulher. Ele também demonstrou ter compaixão dela. E disse para o profeta: olha, se o senhor quer fazer alguma coisa, o senhor é o homem de Deus, arruma um filho para ela. Tire este vitupério dela, tire este sofrimento dela. E o profeta gostou da ideia. Mandou Geazi chamá-la de novo. E disse para ela: a esse tempo determinado você terá um filho. Ela nem acreditou. Ela disse: não minta, meu senhor. Eu tenho um homem velho já, vai ver que ele já não tinha condição de gerar e tal, não sabe? Mas a verdade é que a profecia se cumpriu. Geazi aqui, irmãos, mostra ser um homem de visão. Primeiro, ele não assumiu o lugar do profeta. O profeta mandou ele chamar a mulher veio. Depois que a mulher foi embora, na conversa com o profeta, ele deu sua opinião. E mostrou toda a compaixão que tinha por aquela mulher. Geazi mostrou que estava no caminho certo. Ele era um homem compassivo, um homem amoroso, um homem que cria em Deus, cria no poder que Deus tinha dado a Eliseu, porque dizer que vai nascer uma criança só mesmo por Deus. E ele estava no mesmo espírito do profeta. Irmãos, a primeira, uma coisa importantíssima que nós temos que ter aqui. Quando eu estou auxiliando alguém, quando eu estou servindo alguém, quando eu estou naquele dom que eu chamo de dom de segundo, está lá em Romanos, quando Romanos fala dos dons assistenciais, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, diz assim, versículo 7, se é ministério, seja em ministrar, é o dom de servir,
E Paulo repete isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele fala dos dons, no capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, que é o auxílio. Existe um dom dado à igreja, que é o dom de auxiliar. Eu chamo de dom de segundo. É aquele que está em segundo lugar, é aquele que vai servir. Quando eu estou com esse dom, quando eu for chamado para servir alguém, eu tenho que estar no mesmo espírito dessa pessoa. Ter o mesmo ideal, ter a mesma capacidade, ter a mesma visão. Geazi, ele nos dá um exemplo. Ele, como moço do profeta, ele sempre estava junto do profeta e ele tinha o mesmo espírito do profeta. O profeta queria ajudar, o profeta tinha compaixão, ele também queria ajudar, ele também tinha compaixão. Geazi estava indo muito bem, irmãos, muito bem. Era um homem de visão, um homem que estava aprendendo com Eliseu e que tinha tudo para suceder Eliseu. Assim como Eliseu aprendeu de Elias e sucedeu a Elias. Irmão, se você está junto do seu pastor, junto do seu professor da escola dominical, junto do seu superintendente da escola dominical, junto do seu dirigente da mocidade, aprenda com ele, seja o segundo, esteja pronto a derramar água sobre as mãos dele, esteja pronto a fazer o que ele manda, esteja no mesmo ideal, cumpra as mesmas metas, tenha os mesmos objetivos e você será abençoado por Deus. Um dia você pode ficar no lugar dele. Um dia você pode suceder. Mas não puxe o tapete dele. Não queira saber mais do que ele. Faça como Geazi. Geazi, ele se colocou no seu lugar, dentro do mesmo espírito de Eliseu. E por isso, o resultado foi bênção. Aquela mulher engravidou e teve um filho. Ela não era mais olhada como maldita pela sociedade. Ela já não carregava aquela pecha de mulher amaldiçoada. E ela já possuía a garantia de, na sua velhice, ter alguém que a amparasse. Esse foi o primeiro episódio da vida de Geazi. Um começo bom. Mas a Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo das coisas. Não adianta ser bom no começo. Você tem que perseverar até o fim. Foi a palavra que Deus deu ao profeta Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Aí o Geazi, irmãos, começou a desencaminhar. O segundo episódio da vida de Geazi é ainda nesse mesmo capítulo 4 de 2 Reis. A Bíblia diz que passaram-se os anos. Edward Rees e Frank Classen, na Bíblia em ordem cronológica, diz que se passaram 4 ou 5 anos, o filho daquela mulher morreu. Nós já estudamos lá na lição 11 dos milagres de Eliseu. O filho daquela mulher morreu, aquela mulher colocou o filho dela morto na cama do profeta, no quartinho do profeta, pediu autorização ao seu marido e foi até o Monte Carmelo falar com o profeta Eliseu. Quando ela ainda estava chegando, Deus revelou a Eliseu que era ela que estava vindo e que ela possuía uma aflição de espírito, mas Deus não revelou para o profeta o que afligia aquela mulher. Então ele mandou Geazi ir ao encontro dela. Olha o Geazi de novo aqui. Vai ao encontro. Olha como ele era um homem de confiança de Eliseu. Deus não revelou para Eliseu o que afligiu o coração daquela mulher. Mas ele mandou Geazi ao encontro dela. E mandou que Geazi perguntasse para ela se ela ia bem, se o marido dela ia bem, se o filho dela ia bem. Quando Geazi chegou ao encontro daquela mulher, fez estas perguntas, a mulher, sabendo que ele era só o moço do profeta, não era o profeta, a mulher simplesmente disse para ele o que já tinha dito para o marido: vai tudo bem. Nós já vimos na lição 11
que isso não é uma mentira da sunamita. Ela sabia que ia tudo bem. Por quê? Porque se Deus tinha dado aquele filho para ela e ela agora estava tendo aquela tribulação, só Deus poderia resolver. As coisas que Deus faz são sempre boas. Lembre-se de Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito e era muito bom. Aquela mulher não estava mentindo. Aquela mulher estava demonstrando a sua confiança em Deus. E o homem de Deus se chamava Eliseu. O homem de Deus não era o marido dela. O homem de Deus não era Geazi. O homem de Deus era Eliseu. Ela disse, vai tudo bem, e continuou o caminho dela. O Geazi já ficou um pouco, não gostou muito dessa história. O profeta mandou perguntar, e ela responde para mim que vai tudo bem, e continua indo até o profeta. E a Bíblia diz que quando ela chegou no Monte Carmelo, quando ela chegou ao Monte Carmelo, ela se lançou aos pés de Eliseu. E aí a Bíblia diz que Geazi tentou arrancá-la dos pés de Eliseu. Até aí Geazi estava bem. Por quê, irmãos? Geazi mostrou que tinha zelo pelas coisas de Deus. Quando ele quis tirar aquela mulher dos pés do profeta, ele demonstrou que ele tinha zelo com as coisas de Deus. Por quê? Elias era zeloso, Eliseu era zeloso, e agora Geazi também já tinha aprendido a ser zeloso. Por que que ele tinha zelo pelas coisas de Deus? Primeiro, aquela mulher era casada. Ela aos pés do profeta poderia dar uma má interpretação. Podia dizer que ela estava apaixonada pelo profeta, que tinha um caso com o profeta. Então, não se esqueça que o marido dela era velho. Então ele queria preservar a imagem do profeta, a imagem do homem de Deus. Segunda coisa, aquela mulher se prostrando aos pés do profeta, agarrando aos pés do profeta, podia dar a impressão de que estava querendo adorar ao profeta. Até porque ela tinha dito que estava tudo bem. Então, como que um profeta que está combatendo o culto a Baal, combatendo a idolatria, podia permitir que alguém ficasse prostrado aos seus pés? Da maneira como aquela mulher se atirou ali ao chão. Então, Geazi estava querendo preservar a imagem do profeta. Tanto que o profeta não falou mal, não repreendeu a Geazi. O profeta só disse isso, deixa porque essa mulher está aflita e Deus não me revelou por que está aflita. E quando o profeta disse isso, aí então a mulher disse para ele, já que Deus não revelou, eu vou contar. Eu pedi para o senhor algum filho? Eu não disse que o senhor estava mentindo? Pois o meu filho morreu. E agora? O senhor tem que resolver essa situação. O senhor é o homem de Deus aqui. E aí, irmãos, Eliseu, desculpe-me, cometeu 2 erros. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós vemos a fraqueza de Elias quando ele cai em depressão. Agora nós vamos ver a fraqueza de Eliseu. Eliseu, quando soube que o menino morreu, ele cometeu 2 erros. Primeiro erro, eu só falei para essa mulher engravidar porque foi o Geazi que me deu a ideia. Então eu vou jogar o abacaxi na mão do Geazi. Vou jogar o abacaxi na mão do Geazi. Se ele não me tivesse dado essa ideia, não tinha acontecido isso. Então o problema do Geazi, errou. Geazi deu a sugestão, é verdade, mas ele era um moço do profeta. Quem proferiu a palavra profética foi Eliseu, não foi Geazi. Mas ele transferiu a responsabilidade para Geazi. Geazi era só o moço do profeta. Ele não era profeta ainda. Segundo erro de Eliseu, para aumentar a confiança do moço, ele disse para Geazi, Geazi, vai lá
isso na lição 11, os milagres de Eliseu. O meu bordão põe no rosto do menino que ele ressuscita. Transferiu a responsabilidade para Geazi e fez o Geazi confiar num amuleto, que era o bordão. Não confiar em Deus. O Eliseu esqueceu a primeira lição que ele teve depois que virou profeta. Qual foi a primeira lição que Eliseu teve? Quando ele chegou na borda do Rio Jordão, com a capa de Elias, ele bateu com a capa no rio, e o rio não abriu. Ele já tinha que ter aprendido que amuleto não resolve. Rosa ungida, sabonete com extrato de arruda, sal grosso, tijolo da prosperidade, gaiola, nada disso, irmãos. Cajado, essas coisas que estão inventando por aí, nada disso resolve. Quem resolve é Deus. É a fé em Deus, unicamente em Deus, e não em amuleto, e não em objetos. Eliseu disse: pega o meu bordão, um cordão que se colocava, prendia a túnica. Pega o meu bordão, vai lá, põe no rosto do menino, que ele revive. Afinal de contas, Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta de Sidom. Eu sou o profeta, e você que me arrumou esse abacaxi, vai lá e põe o bordão. Irmãos, e o Geazi gostou da ideia. Geazi catou o bordão do profeta e disse para a sunamita: vamos embora, que o menino vai ressuscitar. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que Paulo escreve lá em 2 Timóteo. Aliás, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler o versículo 2, o comecinho, para os irmãos terem o sentido do texto. Convém, pois, que o bispo não seja neófito, para que, soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Irmãos, quando você põe um bolo para assar e tira o bolo antes da hora, o bolo fica cru, encruado, não serve para nada. Se você colocar o bolo de novo no forno, ele já não fica bom. Esse é o problema. Se você pega uma fruta verde do pé, ela não serve para ser comida normalmente. É verdade que tem fruta aí que você faz doce com ela verde e tal, mas ela não serve para ser comida, porque ela ainda não está em condições. É por isso que Paulo diz: eu não posso separar ninguém para o ministério que seja novato, que não tenha ainda experiência, que não tenha sido provado e aprovado por Deus. Geazi não estava ainda em condição de ser profeta, ele era apenas o moço do profeta. Tanto que a mulher sunamita não falou para ele o que estava acontecendo, porque ela sabia que ele não era homem de Deus ainda. Ele estava se preparando para ser, mas ainda não era. Mas Eliseu lançou Geazi num papel que não era dele. E o triste é que Geazi também aceitou. O erro foi dos dois. O erro era dos dois. Geazi aceitou ser o profeta, coisa que ele não era. E aceitou fazer um milagre que nem Eliseu tinha feito. Até aquele momento, irmãos, Eliseu não tinha ressuscitado ninguém. Elias tinha ressuscitado. Para os irmãos verem como Eliseu errou e como Geazi errou. Como é que Geazi podia dizer: eu vou fazer um milagre que nem Eliseu fez? Não, ele pôs na cabeça: agora eu vou ser maior do que Eliseu. Eliseu não ressuscitou ninguém.
andava sempre com Eliseu. Ele via todos os... O moço não deixava o profeta. Ele conhecia todos os milagres que Eliseu tinha feito até então. Mas ele quis passar o profeta. Ele acreditou que ele era mais do que o profeta. E ele saiu. E quando chamou a sunamita, essa mostrou que é mulher de Deus. Olha, irmãos, o profeta estava errado. O moço do profeta estava errado. Mas a mulher estava certa. Quando ele disse, vamos embora, a mulher disse, eu não saio daqui. O profeta é ele. O homem de Deus é ele. Eu não vou sair da presença de Eliseu. Quando aquela mulher disse isso, era para o Eliseu ter levantado e ido com a mulher para ressuscitar o menino. É para ter voltado atrás. Era para o Geazi também ter dito, profeta, ela tem razão. Está aqui o seu bordão, eu não posso fazer. Mas não, Geazi diminuiu a sua visão. O seu ego falou mais alto. O desejo de fama, de popularidade, falou mais alto. E ele pegou aquele bordão e foi sozinho até a casa da sunamita, até o quarto do Eliseu. E aí nós vemos, irmãos, o primeiro problema que pode fazer o nosso ministério fracassar nos dias da apostasia. É o desejo da fama, é o desejo de crescimento fora da direção de Deus. É querer queimar etapas. Quantas pessoas, irmãos, estão fracassando nos nossos dias? Os seus ministérios fracassam porque elas querem ser famosas, elas querem ser populares, elas querem queimar etapas. Aqui eu não sou reconhecido, aqui eu só sou diácono. Aí alguém diz, vem para cá que você vai virar presbítero. Aí ele vai lá, vira presbítero, aí um outro diz, vem para essa esquina aqui que você vira pastor. E a pessoa fracassa o seu ministério. Acaba apostatando da fé, porque é igual Geazi. Dão para ele um bordão e mandam ele fazer o que ele não está pronto ainda para fazer. E o Geazi foi, chegou na casa, pôs o bordão no rosto do menino. A Bíblia é sucinta, mas eu acho que ele jogou uma vez, duas, né? O bordão, alguns acham que era até um cajado, em vez de ser um cordão. Tem uma dúvida, se era um cordão ou era um cajado. Se é o cajado, bateu lá. O menino já tinha morrido mesmo, não doeu. Então, ó, pá, 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 até que não deu mais. Aí, ele voltou decepcionado. E chegou para o profeta. Capítulo 4, versículo 31 de 2 Reis. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, quer dizer, com o profeta. E lhe trouxe aviso dizendo, não despertou o menino. Pois é, irmãos. Foi uma decepção. Aí o Eliseu aprendeu a lição, levantou, foi com a sunamita e com o Geazi. Quando chegou lá, o que aconteceu? Aí o menino foi ressuscitado. Essa que é a questão. Esta aqui é a questão. Era o Eliseu que tinha que ressuscitar o menino. O Eliseu é que era o profeta. O Eliseu é que era o homem de Deus. Por isso, Geazi deveria ter aprendido a lição. No entanto, não aprendeu a lição. O terceiro episódio da vida de Geazi nos mostra isso. É lá no capítulo 5 do 2º livro dos Reis. Quando nos fala a respeito da lepra
de Naamã. Nós já estudamos a respeito deste milagre. Quando Naamã foi até o rei de Israel com a carta do rei da Síria para que ele fosse curado da lepra, o rei Jorão, para variar, a gente tem estudado aqui o rei Jorão, se desesperou e se rasgou seus vestidos. Aí Eliseu mandou um recado, diz: manda ele vir aqui a mim, o homem de Deus sou eu. E aí Naamã foi até a casa de Eliseu, Eliseu nem o recebeu, mandou um mensageiro, que não era o Geazi, porque a Bíblia não diz o nome, e na sequência fala de Geazi, mandou um mensageiro, um filho do profeta qualquer, dizer para ele: olha, se banha 7 vezes no Rio Jordão que você fica curado. Naamã ficou bravo, indignado, mas acabou cumprindo a palavra do profeta, e foi curado. E voltou para agradecer ao profeta. E o profeta foi falar com ele, porque agora ele estava curado. O profeta não ia falar com um leproso, agora ele estava curado. E a Bíblia diz que Naamã, quando foi até a casa de Eliseu, ele foi com uma comitiva. Capítulo 5, versículo 5 de 2 Reis. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. O homem veio com um monte de coisa. E quando ele voltou, agradecido que estava, ele ofereceu ao profeta Eliseu toda aquela riqueza que ele tinha trazido. E Eliseu disse o seguinte, aliás, é interessante, irmãos, eu vou ler o versículo 15, para os irmãos verem uma coisa interessante aqui. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Irmãos, como nós estamos precisando de Eliseus nos dias de hoje. Hoje tem gente que só vai pregar, só vai cantar em igreja, se tiver a bênção. É exatamente a expressão que Naamã usou aqui. Só quer tomar uma bênção? Só tem uma bênção. Irmãos, se alguém cobrar para ir pregar ou cantar na sua igreja, não leve esta pessoa. Por quê? Porque ela ama o dinheiro. E Jesus diz que quem ama o dinheiro não ama a Deus. Você estará colocando no púlpito da sua igreja alguém que não ama a Deus, que não serve a Deus. E você é culpado com esta pessoa do que acontece com a igreja. Você sabe que ela não ama a Deus, porque ela ama o dinheiro, ela pediu dinheiro para ir na sua igreja. Por isso não leve essas pessoas. Cobrou, meu irmão, não leve. Ou então, seja participante do pecado dela. Naamã quis dar uma bênção para Eliseu, mas Eliseu recusou. Mas o Geazi, agora a sua visão se perdeu. Lembra que ele era o homem da visão? No episódio da Sunamita, ele diminuiu, da ressurreição, ela diminuiu a sua visão. Ele não enxergou qual era a sua posição. Ele achou que já tinha virado profeta, mas agora os seus olhos só viram o vil metal. Ele ficou cego espiritualmente. Olha o que está escrito. Capítulo 5, versículo 20 de 2 Reis. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. A sua visão
passou a ser uma visão material. Ele passou a cobiçar o vil metal. Ele quis enriquecer. Ele abandonou a sua vida de moço do profeta. Ele disse, olha, está demorando muito para eu virar profeta, eu já passei aquela vergonha com o filho da sunamita, o Eliseu não quer esse dinheirão todo aí que o Naamã está trazendo, eu vou arrumar a minha vida, eu vou tirar proveito da minha posição, eu vou fazer uma fortuna, eu vou tomar alguma coisa do Naamã. Irmãos, o amor do dinheiro é outra coisa que nos leva a fracassar o nosso ministério. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. Assim como aconteceu com Geazi, muitas pessoas, por amarem o dinheiro, fracassam no seu ministério. Ao invés de combater a apostasia, ao invés de levar o poder de Deus às pessoas e a trazerem para o caminho do céu, para o caminho da salvação, elas amam o dinheiro e elas mesmas se desviam da fé. Foi o que aconteceu com Geazi. E aí nós temos o terceiro significado da palavra Geazi: negador. No momento em que ele corre atrás de Naamã para tomar alguma coisa dele, ele abandona o seu ministério. Ele desiste de ser um profeta, de continuar sendo o moço do profeta. Ele agora quer enriquecer às custas do homem de Deus, às custas da obra de Deus. E nos dias de hoje tem muita gente assim, irmãos. Começa bem, tem promessa de Deus, foi chamado por Deus, mas ou porque quer ficar famoso e queima etapas e fracassa, ou pior do que isso, quer ganhar dinheiro às custas do povo de Deus, ganhar dinheiro às custas da obra de Deus. Tem seus olhos cegados pela ganância, pela avareza, e se desvia da fé. Paulo é muito claro: quem ama o dinheiro se desvia da fé. Como é que eu vou combater a apostasia se eu mesmo apostato da fé? Recentemente nós vimos com muita tristeza uma lista de milionários, líderes evangélicos do Brasil. São pessoas que abandonaram a chamada de Deus porque amaram o dinheiro. É muito triste o que nós estamos vendo hoje. Mas o apóstolo Pedro disse que isso ia acontecer. Você não deve se escandalizar, nem deve se desviar por causa disso. Pedro, escrevendo na segunda carta, capítulo 2, versículo 3, ele fala a respeito desses falsos mestres, desses falsos ministros, desses ministros fracassados. Ele diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Deus já nos avisou na sua palavra que nós seríamos tratados como mercadorias, que nós seríamos tratados como negócio, que a igreja seria tratada como negócio, como comércio. Mas, meu irmão, seja como Elias e como Eliseu, recuse-se vender ao dinheiro. Não faça como Geazi. Geazi correu atrás do profeta, de Naamã, querendo tomar alguma coisa. Esses mercenários, eles só querem tomar alguma coisa.
Eles não têm mais compromisso com Deus. Naamã viu que Geazi estava chegando. Com certeza conhecia Geazi, porque quando Eliseu conversou com ele, Geazi estava do lado. Naamã, na inocência do abençoado. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Pessoas que são curadas por Jesus, que são salvas por Jesus, pessoas que estão agradecidas por Jesus, eles dão até a roupa do corpo para esses mercenários. Porque eles são gratos a Deus. Eles não têm culpa. O culpado é o mercenário. E Deus vai, Pedro escreveu, diz que a sentença de Deus virá sobre esses exploradores da fé. A sentença de Deus virá. A perdição não tardará. Por isso não fique escandalizado e não se desvie você também. Mas confie em Deus. Faça como Eliseu. Recuse ser vendido pelo dinheiro. Mas Geazi chegou. Naamã parou. Falou, o que aconteceu? E aí o Geazi mostrou que realmente ele não era mais moço do profeta. Já não servia a Deus. Porque ele mentiu. Ele mentiu. Ele disse, olha, o meu senhor disse que chegaram 2 moços, 2 filhos dos profetas, e ele não tem nada para dar para eles, lá da montanha de Efraim, então só podia arrumar para eles 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. Irmão, sabe uma coisa que esses mercenários são? Tem os milionários aí que ganham muito dinheiro, mas tem muita gente, irmão, que se vende por tão pouco. Se vende por tão pouco. Parece o Judas Iscariotes, se vendeu por 30 moedas de prata. O salário de 1 mês, ele se vendeu. Podia ter ganho, né? Pedido um palácio, tudo que os sacerdotes dariam para ele. Não, tem gente que se vende, são verdadeiros mendigos espirituais. Vivem arrancando uns troquinhos aqui numa igreja, uns troquinhos na outra. Vivem uma vida miserável. Porque só querem tomar alguma coisa. Não sabem nem roubar direito. Foi o que aconteceu com o Geazi. Ele podia ter pedido tudo. Não, ele falou, não, eu quero 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. O Naamã, na ingenuidade, diz, não, leva 2 talentos de prata. Porque não são 2 moços lá, que você falou que chegaram. Então você está pedindo 1 muda de vestido para cada um, e só 1 talento de prata, leva 2. E ele ganhou, ficou, cara. É isso. Ainda mandou uns empregados dele levar, para ele nem ter o peso nas costas. E ele trouxe, todo animado, jogou na casa dele, pôs lá no cantinho dele, lá ele devia ter um cantinho lá, que ele tinha, né, um edículo, sei lá o quê, e depois, com a maior cara de pau, chegou para servir o profeta. E Eliseu disse, para onde você foi, Geazi? Segunda mentira. Eu não saí daqui. Eu não fui para lugar nenhum. Irmãos, por isso é que eu posso dizer que ele já tinha apostatado da fé. Sabe o que me permite dizer isso? O próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Geazi mentiu 2 vezes. Ele já estava envolvido pelo diabo. É aquilo que eu disse lá. Não neófito, para que ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Geazi, ele não tinha se conformado em não ter ressuscitado aquele filho da sunamita. E agora desistiu de ser moço do profeta, desistiu de ser profeta, agora eu quero enricar. Apostatou da fé. O amor do dinheiro faz os ministérios fracassarem em dias de apostasia. E Eliseu olhou para Geazi e disse, Geazi, será que eu não fui com você quando você foi atrás do Naamã? Eu estava lá, Deus me levou lá.
Eu vi tudo o que aconteceu. Você trocou as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Você trocou as riquezas espirituais pelas riquezas materiais. Você trocou o seu ministério pelo dinheiro. Então a lepra de Naamã estará sobre você. E irmãos, a Bíblia diz que Geazi saiu da presença de Elisa branco como a neve, leproso. A lepra de Naamã pegou em Geazi. Por quê? Porque a lepra simboliza na Bíblia o pecado. E por ele ter amado o dinheiro, por ele ter cobiçado o dinheiro, por ele ter mentido, ele deixou de ser um servo de Deus, passou a ser um filho do diabo, passou a ser um ímpio, passou a ser um pecador. Ele negou a sua chamada, ele negou a sua condição de moço do profeta e acabou leproso. O homem de visão agora era um leproso, um cego espiritual. Parece que com essa história tão triste, né, irmãos, acabou o Geazi. Mas não é que o Geazi aparece de novo na Bíblia? Capítulo 8 do 2º livro dos Reis. A Bíblia diz que ele aparece conversando com o rei de Israel, o rei Jorão. E ele estava contando para o rei Jorão a ressurreição do filho da Sunamita. Mais ou menos, segundo Eduardo Rees e Frank Klassen, mais ou menos uns 7, 8 anos depois dessa ressurreição. Mais ou menos uns 4, 5 anos depois que ele tinha ficado leproso. E quando ele está contando a história do filho da Sunamita, a Sunamita aparece. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eliseu mandou a Sunamita ir para a terra dos filisteus, porque haveria uma grande fome na terra, para que ela não passasse fome. E ela obedeceu o profeta. Ficou 7 anos na terra dos filisteus. Quando ela volta da terra dos filisteus, tinham tomado as propriedades dela. Naquele tempo já tinha grileiro. Já pegaram, roubaram a propriedade dela. E ela então foi ao rei pedir a devolução das suas terras. E quando ela chega, o Geazi está conversando com o rei, justamente sobre a morte do filho da Sunamita e a ressurreição. É aí que a gente entende por que Deus deixou o filho da Sunamita morrer. Por que Deus deixou o filho da Sunamita morrer? Justamente para que tivesse essa história para contar e quando ela voltasse, as suas terras fossem restituídas. Irmãos, às vezes um problema que nós temos hoje é uma bênção para o futuro. Uma dor, uma tristeza que nós temos hoje vai servir para o nosso bem no futuro. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E quando Geazi está contando a história e a Sunamita chega, o Geazi diz: é essa mulher que eu estou contando a história. Olha aí o filho dela. E aí o rei Jorão, diante da comprovação daquela história, ele manda a Sunamita ter de volta todas as suas terras e ela é abençoada. Por isso que é importante a gente seguir a direção de Deus, irmãos. Aquela mulher jamais perdeu a direção de Deus. Mas existe um problema aqui. Geazi não estava leproso? Como é que ele estava conversando com o rei Jorão no palácio quando ela chega a Sunamita? Se os leprosos não podiam viver com o povo, e ainda mais com o rei, como é possível isso? Isso, irmãos, é uma grande discussão que é dita. É uma grande discussão. Existem 3 linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é que Geazi teria uma lepra
mais leve, que permitiu o convívio na sociedade. Alguns estudiosos dizem isto. Nós, pessoalmente, não concordamos com isso. Porque eles dizem, não, porque o Naamã veio e falou com o rei. E a Bíblia diz que a lepra de Geazi era a mesma lepra de Naamã. Então era uma lepra que permitia o contato. Irmãos, não nos esqueçamos que Naamã era comandante do exército da Síria. Ele chegou como um estrangeiro para falar com o rei. E o rei tinha que recebê-lo. Então o fato de Naamã ter sido recebido pelo rei de Israel, no nosso sentir, não justifica dizer que era uma espécie de lepra que permitia a convivência. Porque Naamã, primeiro, não era israelita. Segundo, ele era uma autoridade de um país que veio visitar o rei. Além do que, no livro de Levítico, quando a gente vê sobre a lepra, não tem nenhum caso de lepra que a Bíblia permita a convivência. Então, com todo respeito a essa linha de pensamento, nós não entendemos que seja assim. Segundo ponto, alguns estudiosos da Bíblia dizem que Geazi foi chamado pelo rei Jorão, porque o rei Jorão queria informações a respeito de Eliseu. No apêndice número 2, nós estudamos que Jorão quis até matar Eliseu. Eliseu, ele era monitorado pela casa de Acabe. Ele era o continuador de Elias. Ele era considerado inimigo. Então, para obter informações a respeito de Eliseu, o rei mandou chamar o Geazi. Então, Geazi estava contando para o rei as coisas que ele sabia a respeito de Eliseu. Ele tinha sido chamado pelo rei, apesar de ser leproso. E tem mais uma coisa, irmãos. O rei de Israel era ímpio. Ele não seguia a lei. Como ele estava querendo pegar o Eliseu, ele não estava nem um pouco interessado se era leproso, se não era leproso. Ele não obedecia a lei. Então o fato dele estar conversando com Geazi era uma ofensa à lei? Era, mas naquele tempo quem é que seguia a lei? Ninguém seguia a lei. Muito menos o rei Jorão e a casa de Acabe que adorava Baal. Então não é surpresa a gente ver o rei conversando com Geazi. Eu entendo que essa é uma possível linha mesmo de pensamento. Geazi foi chamado para dar informações sobre Eliseu. Porque o governo queria informações a respeito de Eliseu, que era uma persona não grata para o rei de Israel. E o fato dele ser leproso era mais uma das muitas desobediências que o rei cometia contra a lei de Moisés. Uma terceira linha de pensamento, defendida pelo pastor Alderi Nelson Rocha, é que Geazi foi curado da lepra. Quando ele conversa com o rei, é porque ele foi curado da lepra. E quem pensa assim, diz que Geazi era um daqueles leprosos que no cerco de Samaria, que nós estudamos no apêndice número 2, foram até o campamento do exército da Síria e depois vieram contar para o povo que havia comida. Então, segundo esses estudiosos, e nós temos um estudo do pastor Alderi Nelson Rocha, na verdade é um resumo que nós fizemos do estudo que nós assistimos aqui mesmo na igreja do Belém, numa escola de obreiros. Nós assistimos a um estudo do pastor Alderi Nelson Rocha e colocamos aí no portal Escola Dominical. Não procure aí na seção Estudos Bíblicos a restauração de Geazi. Segundo esses estudiosos, Geazi era um daqueles leprosos. Quando ele avisa, os outros amigos dizem, olha, o que nós estamos fazendo não é bom, é melhor nós comunicarmos ao povo, ele voltaria a ter compaixão, ele deixou de ser egoísta, ele deixou de ser ganancioso, e aí Deus teria curado Geazi, segundo esses estudiosos, por causa deste ato, e ele foi curado da lepra, justamente porque
ele teria se arrependido da sua ganância, do seu amor do dinheiro. É uma outra linha de pensamento que nós respeitamos, mas nós achamos que a segunda linha de pensamento é a mais provável. De qualquer maneira, ainda que Geazi tenha sido curado, irmãos, ele só foi curado para viver no meio do povo. Ele não teve restaurado mais o seu ministério. Ele não virou mais moço do profeta Eliseu. Depois nós vamos encontrar Eliseu com outros moços, com os filhos dos profetas, mas nunca mais nós vamos encontrar Eliseu com Geazi. Por quê? Porque Geazi se deixou levar pelo desejo da fama e da exaltação, e por isso diminuiu a sua visão espiritual, e depois se deixou levar pelo amor do dinheiro, e por isso perdeu a sua visão espiritual. Que nestes dias de apostasia, meus irmãos, nós não venhamos a querer queimar etapas, não queiramos ser famosos, não queiramos fazer o que nós não fomos chamados para fazer ainda, e muito menos não queiramos enriquecer à custa do nosso ministério. Porque se você quiser queimar etapas, se você quiser ser famoso, se você confiar em amuletos e não em Deus, e se você amar o dinheiro, você terá um triste fim, como teve Geazi. Que Deus nos guarde. Amém.